Feliz sábado. Maranata. É sempre mais forte, mais poderoso, porque apresenta muito bem o nosso maior sentimento, a nossa maior esperança e a nossa maior desejo e alegria, que é ver Jesus voltar. Amém? Nunca podemos perder de vista o que temos de melhor. E o que temos de melhor, entre tantas coisas, tudo é muito bom, mas o melhor será olhar para cima e não ver apenas nuvens ou estrelas lá no céu, mas ver o Senhor em seu trono de graça e poder descendo para nos buscar. Deus seja louvado por isso, e que essa mensagem de esperança continue ardendo em seu coração de tal forma que ela não consiga ficar aí dentro, seu coração, da sua mente apenas com você, mas que ela seja uma mensagem a extravasar de nós para outras pessoas, onde quer que formos, em qualquer momento, porque nada será melhor, repito, do que ver Jesus voltar. Amém? E essa é a nossa alegria do povo adventista. Parabéns por tudo que aconteceu aqui hoje, viu? Marcelo, coisa linda, né? Culto muito bem ajustado, tudo feito com excelência. Deus seja louvado aí. A Camille tocando muito bem aí o violino. Deus seja louvado por isso. Do louvor muito bem conduzido, oração. Tudo feito assim, de forma que realmente o nome do Senhor é honrado. Foi honrado e está sempre honrado aqui nessa igreja. Parabéns pela qualidade de tudo. Isso expressa o quão Deus é importante. O quanto valorizamos o melhor para aquele que é o melhor e merece o nosso melhor. Deus seja louvado pela organização de todas as coisas que aconteceram aqui. E muito obrigado pelas palavras ali do pastor Dirceu e pelo trabalho também maravilhoso aqui dos nossos pastores, né? Rafael e Vitor. Também pela liderança da Simone com a sua equipe, né? Tem um ministério desafiador, mas vibrante. É um dos ministérios mais vibrantes que nós temos na igreja. Como é bom ver a nossa juventude animada, e eu me orgulho muito, naquele bom sentido da palavra se orgulhar, né? Me orgulho muito de ver uma juventude animada, envolvida, que está na igreja, que vem à igreja, que participa. As oportunidades são dadas, eles estão presentes e eles atuam. Não são apenas aqueles que estarão lá no futuro, né? Vamos trazê-los para agora, porque estão aqui agora e fazem a diferença agora. Os nossos jovens são o presente e também o futuro da igreja. São as duas coisas, estão aqui, e onde eles estão, tudo se torna mais vibrante, mais animado e mais feliz. Uma igreja em que os jovens estão presentes e atuando no ministério, no culto, nas programações, ela é uma igreja diferenciada. Eu digo isso porque passo em todas as igrejas do campo, e não só desse campo, em todos os outros lugares, e em todas as igrejas que eu vou, o ministério, o jovem, a juventude ativa, as novas gerações envolvidas, tocando um piano, tocando um violão, tocando um cajón, uma guitarra, ajudando em tudo que acontece. É uma igreja que brilha mais, é uma igreja que dá gosto de estar, de participar, de assistir o culto. Deus seja louvado por tudo isso. Como eu cuido de outras áreas, além do Ministério Jovem, fiquei muito feliz pela música apresentada, pela comunicação muito bem apresentada aqui também. E eu quero também ver se vocês aí estão aderindo ao movimento que dá apoio e conscientização a um novo ministério, a uma área do novo ministério da igreja, que é o MAP. Hoje, aqueles que vieram à igreja com meias trocadas, estão apoiando aí o ministério do MAP, apoiando a conscientização da síndrome de Down. Quantos tinham consciência disso e estavam acompanhando esse movimento nas redes sociais? É isso mesmo, viu? Eu vim aqui hoje também com as minhas meias de um jeito diferente. Dá um look aqui, dá um zoom. Dá uma olhadinha aqui, não sei se o vaso de flor vai ajudar muito, né? Eu vim fazer duas homenagens hoje aqui com as minhas meias. A primeira homenagem é à minha esposa, a terra da minha esposa, porque ela mora em Blumenau, e uma das coisas que mais tem em Blumenau é capivara. Então daí eu resolvi vir com uma meia que tem uma carinha de capivara por ali, viu? Eu achei muito legal, eu disse, não posso sair dessa loja sem essa meia, viu? E falei para minha esposa, eu confesso que ela deu uma risada assim, daquela assim, que eu não sabia direito se ela estava contente ou não pela minha homenagem, né? E a outra meia, daí eu fiz uma homenagem também a outro bichinho que está com tudo para dominar o mundo, que é o cachorro caramelo. Tá aqui, ó. Olhei essa também e disse, não é possível que eu deixe essas duas meias na loja. Então eu resolvi trazer as duas aqui, como uma forma também
de conscientizar e apoiar aí aqueles que estão envolvidos de alguma forma dentro da saúde mental, mas especificamente síndrome de Down. E esse ministério, que é o MAP, o Ministério Adventista das Possibilidades, ele tem trabalhado na igreja nos últimos anos, entre outras áreas, também com a área de saúde mental. Vamos apoiar, vamos acolher com amor, com carinho, com todo o cuidado do mundo, porque eles têm o seu espaço e são amados, e devem ser acolhidos com todo o amor dentro da igreja do Senhor, porque esse é o exemplo que o próprio Senhor Jesus fez para nós, amém? Mais uma vez, parabéns a todos os jovens aí pelo seu dia. São 4.107 jovens na Associação Catarinense. Além dos jovens, tem os jovens mais, né? E como disse o pastor Rafael, os jovens bem mais também, né? Nós temos hoje 4.107 jovens que estão na idade entre os 17 e 30 anos. Hoje, essa é a idade oficial da igreja na divisão sul-americana para o Ministério Jovem, 17 a 30 anos. Mas temos aqueles que estão sempre com um espírito muito jovem. Eu já vi gente com mais de 90 anos, às vezes mais jovem do que jovens de 17 anos. Então vai de você, da sua intensidade, da sua alegria de servir a Deus, da esperança que você tem no seu coração, de contagiar essa energia vibrante, né? Essa alegria vibrante do Ministério Jovem para a sua vida. E nosso tema deste ano, na verdade estamos trabalhando 2 temas hoje. O primeiro tema é o da camiseta, Maranata. Foi escolhido já desde o ano passado para cá, que 2024 e 2025, trabalharíamos esse tema Maranata, para 2 anos. E eu não sei se você sabe quantas vezes Maranata aparece na Bíblia. Já pesquisou isso? Quantas vezes Maranata, que é uma palavra que falamos tanto, usamos tanto para cumprimentar as pessoas, é o nosso cumprimento mais forte, a nossa resposta mais poderosa. Quantas vezes Maranata? Deve aparecer muitas vezes na Bíblia, sei lá, 5, 10, 7 vezes alguém poderia dizer, né? Quem sabe 20, 40 vezes, nada disso. Maranata aparece apenas uma única vez na Bíblia. Uma única vez na Bíblia. 1 Coríntios 16, 31, se eu não me engano, logo depois da palavra anátema, que quer dizer maldito ou maldição, vem a palavra Maranata, que vem da língua não hebraica nem grega, ela vem da língua aramaica. A origem da palavra Maranata vem do aramaico, 2 palavras que são unidas, se tornando Maranata, mas ela vem do aramaico Maranata, que significa o Senhor vem. Aí a gente colocou o logo no meio, para ficar melhor ainda, porque nós somos ansiosos e queremos ver logo Jesus voltar, amém? Então quando você ouvir ou responder ou falar por aí Maranata, já sabe, aparece uma vez na Bíblia, e ela significa, vem do aramaico Maranatá, 2 palavras, se transformam em uma palavra no português, e o significado dela é o Senhor vem, e a gente coloca o Senhor logo vem, porque de verdade logo queremos ver Jesus voltar, não queremos que essa geração passe, não queremos fechar os nossos olhos para essa vida, sem contemplarmos sobre as nuvens dos céus o nosso Senhor e Salvador, amém por isso? Mais uma vez, parabéns jovem, pelo seu dia mundial do jovem adventista, não apenas nesse púlpito, ou no púlpito da Associação Catarinense, mas no Brasil e no mundo, os nossos jovens, em todas as línguas e culturas diferentes, se reúnem para louvar ao Senhor e celebrar os muitos feitos sobre os nossos jovens, que têm feito um trabalho maravilhoso. É só você olhar há pouco tempo atrás, Missão Caleb, depois eu vou falar um pouco disso, quanta coisa linda, através do cumprimento da missão tem acontecido, especialmente através dos jovens adventistas. Deus seja louvado por essa nação animada, fervorosa, que tem feito a diferença e vai continuar fazendo, e pela graça de Deus ajudar com muita força na pregação final do Evangelho, para que Jesus Cristo possa voltar muito em breve para nós. Maranata, Maranata, para cumprir a missão Maranata, para levar a mensagem de esperança, o Evangelho que salva a todo mundo, nós enfrentamos pelo menos 4 grandes desafios missionários para que o Maranata se cumpra. O primeiro desafio missionário que a igreja tem no mundo chama-se Janela 1040, você deve ter ouvido falar muito sobre isso. Janela 1040 é um espaço geográfico no mapa mundial mais voltado para o lado oriente, acima da linha do Equador, ao norte da linha do Equador. E ali nós temos bilhões, cerca de 4,5 bilhões de pessoas morando nesse lugar, e é um dos lugares menos evangelizados pelos cristãos do mundo.
E você pode até ficar se achar meio contrariado com a informação que eu vou te passar, mas existem sim milhares, talvez milhões, e talvez até um pouco mais do que isso, pessoas que nem ouviram falar sobre Jesus. Mas como, pastor, no mundo tão modernizado, tecnológico, tão virtual, como é que as pessoas, é impossível a pessoa não abrir o WhatsApp, não abrir o Instagram, não abrir o Facebook lá, ou abrir o YouTube e assistir alguma coisa sobre Jesus? Isso é bobagem, não é? Porque em muitos desses países a internet é controlada e não há total acesso. Em alguns lugares, se você digitar qualquer coisa que fale sobre cristianismo, a sua internet é cortada, é barrada, e algumas palavras elas não trazem significado, porque eles cortam, eles barram. Esse é um dos grandes desafios para alcançar qualquer pessoa, para alcançar jovens para Cristo. Janela 1040, Deus, e através da Igreja Adventista, tem enviado vários missionários para trabalhar naquele lugar, com estratégias diferentes, com todo o cuidado do mundo, para que ali eles possam, de forma quase que infiltrada, alcançar pessoas para o reino de Deus, mas é difícil. Outro grande desafio que nós enfrentamos como igreja, são aqueles que entram na igreja. Infelizmente temos um dado alarmante, que de cada 10 pessoas que vêm para a igreja, 4 têm saído, em pouco tempo. De cada 10 pessoas que dizem sim para Jesus, que aceitam entregar seu coração através das águas do batismo, em alguns meses, em poucos anos, 4 desses 10 que decidiram por Cristo, saem da igreja. E não é fácil cumprir o Maranata e manter o Maranata vivo sempre no coração de muitas dessas pessoas. Que desafio temos em manter aqueles que estão entre nós. Trazer é difícil, manter também tem os seus desafios. Outro desafio que temos tem que ver com o secularismo e a pós-modernidade. E como o segundo tema, eu falei sobre o primeiro Maranata, e o tema do Dia Mundial do Jovem Adventista é anuncie nas cidades. Quando se fala em cidades grandes, o desafio do secularismo e da pós-modernidade cada vez maior. Cada vez maior. Outro desafio tem que ver com as cidades. E quanto maior a cidade, maiores os desafios. Maiores desafios. Muitas vezes a nossa igreja, ela alcança muitas cidades, mas tem cidades que são tão grandes e ainda temos poucas igrejas. E temos desafios de alcançar nessas grandes cidades, muitos bairros, e alguns bairros populosos não temos um único adventista. Que desafio nós temos? Nas grandes cidades, anunciar pelas cidades a esperança maranata da breve volta de Jesus. E quanto maior a cidade, maior o abandono da fé e maior o número de secularismo também. Em que muitas vezes fala mais alto a voz lá de fora do mundo do que a voz de Deus, do que a voz do Espírito, do que a mensagem de esperança, a mensagem de fé da palavra do Senhor. Nós temos aqui um dado bem interessante, cerca de 56% da população mundial vive em cidades. Eu até pensava que era mais, viu? Mas temos 56% da população mundial vivendo em cidades. E a expectativa é que até 2050, a população urbana possa dobrar. E aí nós teremos uma preocupação também lá na frente, que é talvez a possibilidade de em cada 10 pessoas que vêm para a igreja, 7 saírem. Essa é uma perspectiva, mas eu creio que nós não iremos até 2050, amém? Eu creio nisso. Por isso, nós temos que anunciar nas cidades, gritar o Maranata em todos os lugares, não apenas aqui. Maranata, o Senhor logo vem, e a igreja vibra, e as paredes sacodem, e o teto mexe. Parece que acontece um terremoto dentro da igreja, porque nós extravasamos com alegria a nossa esperança, mas não é só aqui que devemos gritar o Maranata, é lá fora, com nossos parentes, com nossos colegas de trabalho, com os vizinhos que Deus colocou ao nosso redor, com as pessoas conhecidas ou desconhecidas. O grito de Maranata, a mensagem Maranata, precisa alcançar o mundo lá fora. Existem centenas, milhares, milhões de pessoas, bilhões, no mundo que já caminha para 9 bilhões. Muita gente esperando que aqueles que vivem o Maranata compartilhem o Maranata. E eles nem sabem que temos isso para compartilhar. Muitos nem sabem. Que desafio nós temos a anunciar pelas cidades. A palavra Maranata tem os 4 As.
E você sabe o que significa, né? Por isso que quando cumprimentamos, nós erguemos o Maranata com os 4 dedos para cima, e aí a pessoa então aqui se curva diante de Jesus Cristo, né, no desejo de cumprir essas 4 palavras em sua vida e na vida de outras pessoas. O Maranata vem como amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus Cristo. Alguns colocam abreviar, que também se encaixaria muito bem, mas não é, tá? Então é amar, anunciar, apressar e também aguardar a breve volta de Jesus. Eu tenho uma breve mensagem aqui para você, em que eu falo sobre os 4 As. 4 mensagens, 4 cidades, 4 personagens. Vamos nessa? Abra sua Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 19, versículos 41 e 42. Lucas, capítulo 19, versos 41 e 42. O primeiro A do Maranata é amar. Amar aqueles que estão nas cidades. Como o tema do Dia Mundial do Jovem Adventista é anuncie nas cidades, inclusive há um incentivo para que os nossos jovens realizem projetos nas cidades, nos centros urbanos, nas praças, em avenidas, em lugares movimentados, para que de verdade possamos impactar as cidades, os centros urbanos. A ideia do amar é amar aqueles que estão nas cidades. Nós precisamos amar essas pessoas. Sem amor, não dá para cumprir a missão. Ou pelo menos você pode até tentar, mas não vai de verdade impactar, alcançar um coração. O coração não será de verdade transformado se não houver da parte do mensageiro amor em suas palavras e atitudes. Os olhos de quem prega o Maranata, de quem fala de esperança, precisam brilhar de amor. Precisa brilhar de amor. Sem amor não dá para cumprir a missão de verdade. O amor move. O amor de Cristo, por Cristo e pelas pessoas, tem um poder extraordinário, mas ele precisa ser vivido por cada um daqueles que prega o Maranata, que leva a mensagem. O verdadeiro amor de Cristo. Em Lucas 19, versículos 41 e 42, é um texto bem conhecido, tem que ver com Jerusalém, Jesus e Jerusalém. Acompanhe comigo a leitura. O texto diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, fez o quê? Chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Essa foi a segunda vez que Jesus chorou. Qual foi a primeira? Quando foi a primeira? Em que momento? No momento da morte e da ressurreição de Lázaro. Jesus agora pela segunda vez chora. E ele chora por Jerusalém. Não apenas por uma cidade, mas pelas pessoas da cidade. Por cada indivíduo que lá distante, de cima de um monte, observando a cidade, logo abaixo, Jesus olhou e conseguiu visualizar cada pessoa dentro de suas casas, cada pessoa em suas atividades, cada pessoa dentro da sua família. Jesus olhou cada habitante de Jerusalém e Jesus chorou por cada um deles. Não foram lágrimas de alguém qualquer, foram lágrimas do Senhor. O Senhor cheio de amor. No livro Desejado de Todas as Nações, ali fala que Jerusalém, Jesus chorou porque Jerusalém rejeitou o seu amor, rejeitou a sua mensagem, estava negligenciando, virando as costas pela mensagem transformadora, poderosa e de esperança do Senhor Jesus. E por isso, ao olhar para aquela grande cidade, importante cidade, Jesus chora, porque a grande maioria daquelas pessoas tinha virado as costas para a mensagem de esperança, para a mensagem que salva, para a mensagem de Jesus. Que tristeza, o próprio Senhor Jesus levando a mensagem, e essa mensagem não foi alcançada, não pela fraqueza dele, ou por qualquer outra razão, que não seja a dureza do coração de cada uma daquelas pessoas. Nós precisamos levar a mensagem, a anunciar, a amar aqueles que estão nas cidades. Eu estava pensando sobre essa ideia de chorar pelas cidades, pela salvação de pessoas, que foi o sentido, a razão do choro de Jesus, e fiquei pensando, muitas vezes, nós choramos quando estamos assistindo um filme. E existem filmes empolgantes e emocionantes. A trilha sonora é muito bem estudada e preparada para que em alguns determinados momentos você se sinta tão emocionalmente envolvido que você chora. Às vezes choramos enquanto estamos assistindo uma famosa série de TV, a série favorita. E da mesma forma como um filme, trilha sonora acompanhando um momento especial, um momento bonito, mexe com a gente. Lágrimas rolam.
Às vezes é por um esporte. E alguns choram quando o seu time vence ou quando o seu time perde. Outros choram por um animalzinho de estimação. Tudo isso tem o seu lugar. Dependendo da circunstância, não há nenhum pecado em você chorar em certas situações. Eu mesmo tenho bichinhos de estimação e posso em algum momento chorar por algum deles, sim, porque a gente se apega a um gatinho que acompanha a gente ao longo dos anos, a um cachorrinho que está na nossa casa, quase que fazendo parte da nossa família. Mas chorar num filme, chorar numa série, chorar numa partida de futebol, de esportes, ou chorar por um bichinho, e não conseguir chorar pela salvação de pessoas que perecem e que poderão perecer por toda a eternidade, se não chorarmos, não tivermos a capacidade emocional de nos preocuparmos como Jesus, pelas almas que perecem, alguma coisa está de muito errado em nosso coração, em nossa vida. As prioridades talvez estão sendo trocadas. Não é pecado chorar por situações diversas, mas Jesus nos ensinou que o principal choro deve vir como preocupação pela salvação de pessoas. Nós amamos as pessoas a ponto de chorar por elas e desejar de todo o coração compartilhar a mensagem com essas pessoas? Quero contar uma história de uma jovem chamada Mary Andrews. Possivelmente você já deve ter ouvido falar, e pelo sobrenome você já imagina de quem ela era parente. Morava nos Estados Unidos com a sua família. Sua mãe morreu e ela ainda muito cedo ficou com o pai e com um irmão um pouco mais velho. E o pai decidiu, depois da morte da esposa, ser missionário em terras distantes. E foi o primeiro grande missionário enviado pela igreja, na época dos nossos pioneiros, para a Europa. E ali, então, a partir deste trabalho, teve início, então, o evangelismo, a evangelização da igreja adventista na Europa. E eles se estabeleceram na Suíça. E Mary chegou ali, mais ou menos seus 13 anos de idade. E ela se destacou muito, porque como a mãe morreu logo cedo, ela muito cedo teve que assumir responsabilidades, e se tornou uma jovem, uma adolescente muito responsável, no cuidado com a casa, com o pai, com a família, enfim, com o pai e com o irmão. Mas também ela guardou no coração o interesse muito grande de evangelizar o mundo. Da mesma forma como o pai tinha essa intensidade, essa alegria de ir e viajar e sacrificar pela pregação do evangelho, e levar o Maranata, a esperança da volta de Jesus, Mary também guardou isso no seu coração, e ela tinha alegria, ela pegou a língua francesa com muita facilidade. Tanto é que a revista Sinais dos Tempos, que vinha dos Estados Unidos para a Europa, especialmente para a Suíça, ela era traduzida por Mary Andrews. Aos seus 14, 15, 16 anos, ela passou um bom tempo traduzindo a revista para a língua francesa lá na Europa. E ela ajudava demais, demais. Seu pai, você deve ter ouvido falar, John Andrews, um dos adventistas pioneiros mais famosos de toda a história, um homem de uma capacidade mental, que dominava muitas línguas, que tinha uma capacidade de guardar na memória inúmeros textos. Um dia até perguntaram para ele se ele conhecia a Bíblia toda, ele disse: olha, eu consigo pelo menos citar todo o Novo Testamento, verso a verso. Agora o Antigo Testamento, talvez eu possa errar uma parte aqui, outra ali. Sabia de cor o Novo Testamento inteirinho. Um homem extraordinário, que teve a esposa falecida, levou os filhos para a Europa, e toda a família ali reunida para pregar o Evangelho, até que infelizmente, por conta de uma tuberculose severa, e naquele tempo a tuberculose matava muita gente, Mary, aos 17 anos de idade, foi desfalecendo, até que estava claro que ou um milagre, ou ela simplesmente morreria em pouco tempo, e foi o que aconteceu. Só que antes de morrer, um pouco antes de morrer, no seu leito de morte, essa jovem de 17 anos, que amava a missão, que apoiava a família, a igreja, no Maranata, de anunciar a volta de Jesus, que estava prestes a morrer, essa jovem disse o seguinte: eu preciso, olhando para o pai, eu preciso ficar curada para continuar ajudando a pregar. Essa foi a mensagem de Mary. Eu preciso, pai, ficar curada, pois eu quero continuar ajudando a pregar o Evangelho. Infelizmente não demorou muito e ela morreu. Isso é paixão pela missão. Isso é amar as pessoas a ponto de dar a vida por elas. Mary deu a vida
pela pregação do Evangelho, por aquelas pessoas que precisavam conhecer o Maranata e a nossa esperança. O segundo A tem que ver com anunciar, anunciando no poder da mensagem. Nós temos esse grande desafio de pregar o Evangelho, e nem sempre é fácil, para uns mais fácil, para outros mais difícil, alguns vergonha, medo, cada um tem o seu jeito, e nem sempre é fácil para todo mundo ser um grande pregador, e encarar o desafio, e ir e anunciar, e falar com as pessoas na rua, dentro do ônibus. Eu conheço gente de todo tipo, e já vi muita gente que tem uma facilidade tremenda. Eu tenho uma pessoa que é minha parente, que onde essa pessoa vai, ela faz amizade com muita facilidade, e ela prega assim com uma facilidade incrível, e ela pega ônibus de viagem de uma cidade para outra, e quando ela chega no destino, ela já fez amizade com a pessoa que veio sentada do lado, na poltrona, e é uma amizade para o resto da vida. Trocam contato, e de vez em quando se conversam. Eu, quando olho o celular, está ali conversando. Quem está conversando? Ah, estou conversando com a minha amiga que eu fiz na viagem que eu fiz lá de tal lugar para tal lugar. Eu disse, mas como é que pode isso? E não é uma conversa aleatória, só lembrando daquela viagem, das horas que passaram por ali, das cidades onde eles estiveram, do destino, ou qualquer coisa que aconteceu. Toda conversa tem Jesus vai voltar. Toda conversa tem. Tem gente que tem muita facilidade, mas isso não é de todo mundo. Alguns têm preconceito. Jonas é o nome um dos exemplos. Uma história muito famosa, muito conhecida. O Senhor disse, vá para Nínive, pregue a Nínive. Mas Jonas disse, não, Nínive é uma cidade muito má, e era má mesmo. E era terrível, uma das piores cidades no quesito pecado que existia naquele tempo. Nossa, capital da Síria, um dos povos mais perversos de todos os tempos. Dizem que foram os assírios que inventaram a tal da estaca de empalamento. Já ouviram falar dessa estaca? É aquela estaca grande, de mais ou menos 2 a 3 metros de altura, ponte aguda, em que eles colocavam a pessoa como se fosse um espetinho para assar. E eu encaixando a pessoa desde a parte de baixo, por dentro, ia passando até sair na boca, e a pessoa ficava ali. E quando os assírios conquistavam um lugar, eles iam lá e pegavam os príncipes, os reis, as autoridades principais da cidade, empalavam essas pessoas e colocavam lá no alto dos muros, dezenas, às vezes centenas de pessoas, às vezes pelas ruas, para causar medo nos outros. Olha o que os assírios são capazes de fazer. E aqui estava Nínive, a capital da Assíria. E aí Jonas disse, eu, para os assírios, não vou. Primeiro que eles não merecem, segundo, eles não vão se converter. Para este povo eu não vou. E ele tentou fugir, você sabe bem a história. Foi para o lado oposto, mas no final das contas acabou sendo vomitado na praia de Nínive. E não teve jeito. Foi e pregou. E o que aconteceu? Foi um dos maiores evangelismos de todos os tempos. E um dos homens que mais sucesso teve em sua grande empreitada evangelística. Saiu andando pela cidade, anunciando a mensagem do Senhor, e a Bíblia diz que no final, praticamente quase toda a cidade se converteu. Isso é incrível, é impressionante. Olha só, temos medo, temos preconceito, temos vergonha, achamos que não merecem, que aquele não vai me atender, mas de repente, não por nós, mas pelo poder da mensagem, muitas pessoas são convertidas. Basta anunciarmos, basta servirmos para aquilo que servimos na parte da pregação do Evangelho, que é pregar, que é anunciar, que é abrir a boca e falar e testemunhar de Cristo Jesus. Mais importante do que o mensageiro é a mensagem. O mensageiro tem o seu valor, tem sim, e um alto valor, mas apesar do mensageiro desinteressado, que não queria, que tinha preconceito, a mensagem proclamada, eu não sei se Jonas, enquanto estava andando por ali, pregando, ele estava indo com toda a alegria do mundo, eu duvido muito. Ele foi e pregou com o coração fechado, duro, talvez sendo forçado aquilo, e mesmo assim, a mensagem foi poderosa. Milhares, centenas, mais de 100.000 pessoas foram alcançadas por uma mensagem poderosa que ia além do mensageiro. Se você se sente pequeno, fraco, incapaz, você tem razão, todos nós temos disso, mas não se preocupe, porque mais poderosa do que o mensageiro é a mensagem, é a palavra do Senhor. E através do poder do Espírito, muita coisa linda e poderosa pode acontecer e vai acontecer.
Nós devemos apenas anunciar, cumprir o nosso chamado, proclamar, confiar no poder da palavra. O Espírito Santo fará milagres. E a grande pergunta é: você está disposto a proclamar e anunciar o Maranata? Essa esperança tão maravilhosa, que você acredita tanto, que você ama tanto, está disposto a anunciar essa mensagem? O terceiro A é apressar. Apressar com todos os meios, com todos os recursos, com todas as estratégias disponíveis. Os tempos mudam e as estratégias também precisam mudar. Nós devemos usar todos os meios e recursos disponíveis para que essa mensagem alcance o maior número possível, porque o tempo vai correndo e vai passando, e profecias vão se cumprindo, e quando você olha o cenário atual, é impressionante o que está acontecendo ao redor do mundo. E se eu enumerasse aqui numa tela a lista das coisas que coincidem perfeitamente com as profecias da expectativa do retorno iminente de Jesus, você ficaria com os olhos arregalados, porque está acontecendo muita coisa que prova de que Jesus está muito mais perto de voltar do que a gente imagina. Eu ouvi um amém? Jesus está muito mais perto de voltar do que a gente imagina. Todos os recursos. O apóstolo Paulo foi um evangelista especializado em cidades, talvez um dos melhores de todos. E ele chegou em Atenas e entendeu que os atenienses precisavam ali ser alcançados com algo interessante, diferente. Algum recurso que pudesse de verdade chamar a atenção deles. E olhando todos aqueles deuses diversos, estátuas colocadas naquela praça principal, Paulo encontrou ali um altar ao Deus desconhecido. Conhece a história, né? Um altar ao Deus desconhecido. Ele usou aquilo com a sua criatividade, diz: aqui está um altar ao Deus que eu sirvo, ao Deus desconhecido. Isso chamou a atenção dos atenienses, e muitos atenienses se converteram ao Senhor e aceitaram Jesus como Salvador, como Deus de suas vidas. Paulo foi um poderoso pregador. Eles tinham interesse em novidades, coisas diferentes, e hoje nós continuamos assim. Todos nós temos interesse em coisas interessantes, tecnologias, inteligência artificial, isso tudo chama a nossa atenção, e tudo deve ser usado para proclamar o Maranata, a nossa esperança. A mensagem de Paulo sobre Jesus, sobre Deus desconhecido, alcançou muitas pessoas. Claro que criou um alvoroço na cidade, mas é isso que acontece. A mensagem de Jesus é diferente, ela mexe com as pessoas, com a realidade do que as pessoas estão vivendo, e não tem problema. Tem que mexer mesmo. Paulo alcançou muita gente, muitos se tornaram cristãos ali a partir da mensagem Maranata de um homem pregador, de um evangelista corajoso, em uma cidade grande, diferente, secularizada. Paulo foi usado por Deus. Os jovens, meus queridos, são muito criativos, e eles devem usar isso para alcançar pessoas, e usam isso para alcançar pessoas. Um exemplo: nós tivemos no mês de janeiro agora a Missão Caleb. Não sei se você soube dos resultados. Missão Caleb, 14ª edição da Missão Caleb na Associação Catarinense. E os amarelinhos, chamados de Correios, Minions, por muitos por aí, fizeram a diferença. Fizeram a diferença. Nós tivemos o maior resultado, e o principal resultado de batismos dos últimos 10 anos. A Missão Caleb batizou mais em janeiro do que todos os batismos de janeiro dos últimos 10 anos na Associação Catarinense. Amém? Focados na missão, não apenas em distribuir água por aí, que tem o seu papel, é um meio de chegar, ou de tirar o lixo de algum lugar, reformar uma casa, fazer qualquer ação social. Não é só o social pelo social, é o social como jeito de chegar ao coração e de levar o evangelho que salva as pessoas. E os nossos jovens focados na missão, fizeram a Missão Caleb, que entrou para a história. Entrou para a história. Eu lembro de um distrito que resolveu fazer um campeonato de futebol. É isso mesmo, Missão Caleb com campeonato de futebol. Masculino, feminino, regra principal: todo time tem que ter pelo menos uma pessoa convidada, não adventista, alguém afastado da igreja, tem que ter. E eu fui no dia dos jogos. E eu vi um negócio extraordinário. Inclusive, eu conhecia muita gente ali. Estava vendo vários jovens que eram da igreja, que estavam fora da igreja, mas que estavam ali jogando bola com os irmãos da igreja. E aí eu cumprimentei vários deles. Resultado: muitos estão voltando para a igreja, que eram adventistas,
E muitos agora que não eram, mas ficaram encantados com um projeto legal da igreja, de jogar bola, é estratégia diferente, é um tempo diferente, usamos todos os recursos para alcançar todas as pessoas possíveis. E lá estão estudando a Bíblia e se preparando para o batismo. Vários e vários jovens desse jeito, amém? E são estratégias e recursos. E o que falar dos TikTokers? Tem uma adventista aí, acho que é lá da Bahia, chamada JJ, de 17 anos de idade, tem mais de 1 milhão de seguidores. E o foco do TikTok dela é falar sobre Deus e sobre a Bíblia. É só isso que ela faz com a rede social. E tem mais de 1 milhão de seguidores. Falar também da Brenda, né? Que mora aqui na Associação Norte Catarinense, que é catarinense, e que também ali usa, o principal trabalho é falar sobre os métodos de estudo da Bíblia. E ela ganhou assim, mais milhões e milhões de visualizações por falar da Bíblia dela, e a forma como ela estuda a Bíblia. Ela chama a Bíblia dela Bíblia Gordinha. Quantos viram esse vídeo da Brenda? Gente, é espetacular. Ela fala para os adolescentes, para os jovens: eu tenho a minha Bíblia gordinha, e eu vou explicar por quê, cheia de papeizinhos, anotações, marcações, folhetinhos e vários recursos dentro da Bíblia. E a Bíblia dela está estufada, está enorme, desse tamanho assim, ó, a Bíblia gordinha. Milhões de visualizações. Estratégias diferentes, atualizadas, modernas. Ela vai no embalo e usa, ao invés de apenas só se promover, ou promover coisas que não tem nada a ver com a nossa fé ou com esperança, ela usa as redes sociais para nos falar do Maranata, para falar de esperança, para falar sobre a volta de Jesus. Isso é maravilhoso, é lindo. Todas as estratégias e recursos para apresentar a volta de Jesus. E em último lugar, aguardar a sua volta. Nós amamos, anunciamos, apressamos, mas nós também aguardamos. Aguardar quer dizer ficar sentado com o braço cruzado, com a perna cruzada, esperando o tempo passar, olhando para cima o tempo todo. Não é isso. Aguardar quer dizer se preparar e preparar outros também. Essa é a melhor forma, é a forma certa de aguardar a volta de Jesus. É você de verdade estar nativa, envolvido você, porque quem se envolve está animado, está forte. Quem só vem aqui e vai para casa e não participa de mais nada, anda fraco, e tem fortes possibilidades de enfraquecer cada vez mais. Envolvimento, essa é a palavra certa, é a palavra do momento, sempre foi a palavra do momento. Envolva-se, participe, quando te convidarem ou sem te convidar, vai e faça. Seja intrometido naquilo que é bom, ofereça seu dom e seu talento, descubra o que você tem, ofereça para Cristo, para a igreja, para servir as pessoas, para abreviar a volta de Jesus. Se envolva, não fique aí só assistindo, não fique aí só olhando. E não quer dizer que você precisa vir aqui para frente, como eu estou fazendo, com o microfone na mão, pregando para vocês, ou tocando algum instrumento, ou cantando, ou qualquer outra coisa. Se envolva na missão, e todo mundo pode ser missionário, de um jeito ou de outro, num lugar ou em outro. E no lugar em que estamos, devemos ser missionários. Você tem sido missionário nas pessoas da sua casa, que precisam do Maranata. Tem sido missionário com as pessoas do seu trabalho. Deus te colocou naquela empresa, naquele comércio, naquele lugar. Você tem aqueles colegas de trabalho. Essas pessoas já ouviram do Maranata, elas ouviram da esperança. Lá na faculdade onde você está, na escola que você estuda, seus vizinhos, seus amigos de esporte, a galera da academia, essa gente já ouviu falar do Maranata. Às vezes pensamos, e temos sim oportunidade de missão distante, 1 ano em missão, de projeto missionário em outros países. Uns vão para o Amazonas, outros para a América do Sul, Central, alguns atravessam o oceano e vão lá para o Oriente Médio, para a África, em outros lugares. Que legal se você pode ser missionário em qualquer outro lugar. Missão Caleb, tanta oportunidade tem, mas Deus nos chamou para sermos missionários com aqueles que estão mais perto de nós. Tudo começa no nosso círculo menor, com a galera mais próxima da gente. Não é possível eu querer sair para pregar lá numa terra tão distante, sendo que talvez a pessoa que mora do lado da minha casa, que mora na porta do apartamento, na frente, que eu abro a porta todo dia, e cumprimento no corredor, e cumprimento no elevador, não é possível que essa pessoa morando perto de mim, durante 2, 5, 10 anos, nunca tenha ouvido falar sobre a esperança da volta de Jesus, nunca tenha recebido um livro Grande Conflito, nunca tenha recebido um folheto, uma revista, uma mensagem, qualquer coisa. Nós falamos aqui sobre 3 cidades. Primeira cidade, o primeiro personagem, Jesus, Jerusalém. Jesus chorou por Jerusalém. Segunda cidade, qual foi? Nínive. Jonas pregou contrariado, milhares de conversões. Terceira cidade, Atenas.
O apóstolo Paulo, criatividade, muita gente convertida. Qual é a próxima cidade? Florianópolis, São José, Palhoça, não sei aonde você mora. Essa é a sua grande cidade, e o personagem é você. O que você vai fazer? Qual a sua parte no cumprimento dessa missão? É hora de Florianópolis ser ainda mais impactada do que já foi até agora, e cabe a mim e a você fazer isso. São José precisa de você, Palhoça precisa de você. Não sei de onde você é, ou para onde você vai daqui. Você já se mudou algumas vezes de casa? Eu já me mudei algumas vezes. Fiz as contas ontem, que de todas as mudanças de cidade para morar de verdade, eu fiz pelo menos 7 mudanças. Algumas mudanças não contam porque eu mudei na mesma cidade. Já passaria de 11 na verdade. Mas de mudar de cidade, de colocar todas as coisas dentro de um caminhão e ir para outro lugar, 7 mudanças. E eu fiquei pensando esses dias, para onde e quando será a minha próxima mudança? Não sei, nem estou interessado em saber. O que eu sei é que eu não gostaria de colocar mais as minhas coisas dentro de um caminhão e ir para uma outra cidade de Santa Catarina, do Paraná, ou de qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Perdi o interesse em trocar de cidade, das cidades daqui. O meu interesse é deixar a mudança para trás, ser mudado, transformado, e ir com os meus, com a minha família, com os meus jovens, com a minha igreja, para a cidade santa, para Nova Jerusalém. É para lá que eu quero me mudar, e eu sei que é o lugar que você quer também. Então vamos parar de fingir que a gente se importa, mas vamos nos importar de verdade com isso, e vamos de verdade arregaçar as mangas, anunciar, pregar, amar as pessoas de todo o coração, e em toda oportunidade que venha, ou que a gente cria, vamos anunciar que Jesus está chegando e logo vai voltar. Eu quero me mudar lá para cima logo, e quero ser um personagem da cidade santa. Quantos têm esse sincero desejo, seja você de qualquer geração, de qualquer lugar, de qualquer cidade, de se mudar logo lá para cima, mas enquanto a gente não chega lá em cima, fazer o trabalho nessa cidade, para morar naquela cidade, tem que pregar nessa cidade. E eu desafio você, a neste ano, que ainda está no começo, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, tem muita coisa para acontecer, desafio você a anunciar nessa cidade, de verdade, a todas as pessoas, que Jesus vai voltar. Quantos querem aceitar esse desafio? Em nome de Jesus. Feche seus olhos então. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, frágeis como somos, pecadores e falhos, carentes da Tua graça, da Tua bondade e misericórdia, clamando ao Senhor por ajuda, clamando ao Senhor por transformação, clamando ao Senhor pelo Espírito Santo e pelo poder que vem com Ele, capaz de nos animar, de nos fortalecer e de nos impulsionar aquilo que é o nosso chamado principal, anunciar o Evangelho que salva. Queremos gritar a todo mundo, Maranata, porque essa é a nossa maior esperança, a nossa maior alegria, e isso faz bater forte o nosso coração, brilhar mais os nossos olhos. Nada nos anima mais do que sabemos que logo o Salvador virá nos buscar. Por favor, Senhor, haja em nosso coração, que o Espírito Santo possa nos tocar com poder, e que essa mensagem poderosa alcance e transforme muitos corações. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, para anunciarmos o Maranata a todas as pessoas, e que Jesus volte logo para buscar a todos, mas também os nossos jovens. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Maranata. Mais uma vez, feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para todos os nossos jovens.